Olá pessoal, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo em Ódios Novos. É um prazer ter vocês aqui novamente. E hoje é a nossa última aula do livro de Esther, tá? Então é a aula 5 e a gente vai falar um pouquinho do capítulo 9 e 10. O capítulo 10 é bem pequenininho, mas o 9 é extremamente rico e o 10 se complementa. Então ali no versículo 1 já começa de novo dando atenção, né? A Bíblia ela repete, porque quando a Bíblia repete alguma coisa, é porque tem alguns segredos que ela quer que você vá lá e busque nela. Então tá falando de novo que no dia 13 do último mês do ano caiu a sorte, que a Amã estava lá jogando a sorte para ver quando que ele iria destruir os judeus. E a sorte caiu no último mês, tá? Que é o mês de Adar. O mês de Adar significa glorioso, né? Que eu também já falei para vocês nos outros vídeos. E aquilo que eles pensavam que iria acontecer no dia 13, na verdade aconteceu ao contrário. Então, o que eles queriam? Eles queriam destruir e subjugar os judeus, né? Através da morte, de roubar os despojos, de levar pessoas cativas, né? Porque necessariamente às vezes eles não iriam matar todos. E justamente aconteceu ao contrário. Então, os judeus subjugaram e assenhoraram, dominaram os seus inimigos. Então, o objetivo que a gente tem é lutar e dominar os nossos inimigos, tá? E ninguém podia resistir ao terror que inspiravam, caiu sobre todos aqueles povos. Então, assim, caiu o terror dos judeus sobre os povos. Então, assim, um temor de Deus caiu sobre os povos para ver o que Deus poderia fazer, o que Deus pode fazer com o seu povo, né, em relação à vitória do seu povo sobre a terra. Então, esse terror irá cair nos últimos dias, vendo a vitória do povo de Deus sobre a terra, tá? E quando fala ali no versículo 3, que todos os príncipes das províncias, sátrapas e os governadores, os oficiais do rei, auxiliavam os judeus porque tinham caído sobre eles o temor do Senhor. Né? Quem que são esses príncipes, sátrapas e governadores? Né? Pensando assim, olha, que nós temos que ver a história no seu contexto. Nenhum rei, se não fosse uma história extremamente espiritual do mundo, do reino de Deus, iria matar o seu próprio povo, tá? Por isso que o Assuero ali tem a figura de Deus, né? Matando seus inimigos. E ainda mais, colocando os seus príncipes, governadores, sátrapas para ajudar nesse caminho de salvação desse povo. E lá em Hebreus 1:14 fala assim, ó, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, a figura desses sátrapas, desses governadores, desses príncipes, são os anjos, né? Que estão sempre nos ajudando para que a gente possa herdar, para aqueles que vão herdar a salvação. Então, nessa luta, os anjos estão nos ajudando. E é enviado por Deus. Então, por isso que Assuero, na figura de Deus, ele enviou os sátrapas, os governadores, os príncipes das províncias, os oficiais, para auxiliarem os judeus, que são esses anjos ministradores que também nos ajudam. E ali no versículo 4 fala assim, ó, que a fama de Mordecai crescia por toda a província e ele se tornava mais e mais poderoso. Através da obra de Cristo, cada dia mais todo mundo conhece Jesus, né? E sabe do que ele pode fazer. Né? Então, todos os 4 cantos da terra conhecem a glória e a majestade e o que foi Jesus e o que ele é e o que será. Então, cada dia mais o conhecimento de Deus vai ser colocado por toda a terra. Tá? Então, lá no versículo 5 fala que eles feriram, pois os judeus feriram seus inimigos a golpes de espada. Como que a gente fere os nossos inimigos? Através de golpes de espada. O que é a espada? Qual a espada que a gente luta? A gente luta com a espada que é da palavra. Então, a forma da gente saber como que a gente vai vencer nossos inimigos é a palavra que vai nos direcionar. É a palavra que vai falar quem, como e como a gente vai agir em cada situação para vencer naquele momento os inimigos que a gente vai estar lutando. E sempre Deus ele vai estar falando. Né? Às vezes ele fala por povos, às vezes ele fala por pessoas da família. Né? Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre Efraim, sobre Jacó. Né? Oséias fala que ele vai castigar Jacó. Quando fala que castigar Jacó, vai castigar os pecados, as iniquidades dos nossos pais. Quando fala de Efraim ou mesmo de Amon, que é um outro povo, está falando dos pecados
e iniquidade dos nossos irmãos. Então, cada período da nossa vida, ele está colocando com quem que nós estamos lutando, de acordo com a palavra, que vai estar indicando isso. E lá na cidadela de Suzã, no interior ali, né, do lugar mais próximo de Deus, assim, né, foram mortos 500 homens, tá? E mais 500, e mais os 10 filhos de Amã, tá? Então, quem lutou ali no interior, ele matou, que é na intimidade, que é o conhecimento de Deus, que é aqueles que buscam e que Deus revela algo diferente, novo, são aqueles que vão matar Amã, tá? E também os 500 homens. E depois ali no versículo, daqui a pouco a gente vai voltar um pouquinho nessa questão do interior da cidadela de Suzã, ali no versículo 12, a Esther faz uma nova petição, que em vez de ser um dia só, eles pudessem lutar por 2 dias. Então, em vez de ser o dia 13, eles também lutassem no dia 14, tá? Então, Deus está nos levando para esse lugar de lutar, já fazem nos últimos 2 dias, né? Nós estamos já entrando no final do segundo dia, né? No início do terceiro dia, mas nós estamos há 1000 anos já lutando e aprendendo a palavra para a gente poder lutar contra os nossos inimigos, sendo preparado um tempo para isso. Tá? E ela pediu então 2 dias e o rei novamente concedeu favor a ela, né, pelo aquilo que ela tinha conseguido diante de Deus, aquilo que a igreja santa consegue diante de Deus, e Deus deu mais um dia para lutar. Então eles lutaram no dia 13 e no dia 14. E no dia 14 eles venceram mais 800 homens, tá? Então, somando, né, são 300 homens. Então, 500 num dia e 800 no outro. Então, isso dá 800 homens, tá? Esse 800 homens, que é um contínuo, que uma quantidade vai ser num período, né? E outra quantidade vai ser num outro período, tá falando que assim, que a gente vai somando por gerações aqueles que vão se salvar. E não só isso, mas assim, essa soma chega a esse número 8, né? Quando a Bíblia fala lá em Gênesis 17, 12, depois 13, 23, fala que o menino seria circuncidado no 8º dia. Então, a pele do prepúcio, a carne do prepúcio, seria tirada no 8º dia. Então, o número 8 aqui dos 800 homens, ou mesmo o número 8, do 8º dia da circuncisão do menino, é a igreja madura, é a igreja glorificada, tá? Do 8º dia, né? Que já não é mais a igreja que está debaixo do julgamento da palavra para se santificar, mas já que está sendo glorificado, já está andando em vitória. Então, ali está falando dos 800 homens, né? Então, eles lutaram, num dia mataram 500 e no outro dia mataram 300 homens. E o que é interessante aqui, que a Bíblia fala que eles não tocaram no despojo, tá? Por quê? Porque como se fosse que esse período dessa matança, né, dessa primeira matança, e essa primeira leva de pessoas que vão chegando para nesse lugar da festa do Pur, né, da vitória, esse primeiro momento vai ter que ser dado como primícia, tá? Como foi Jericó, né? Também quando venceu-se um período, foi dada uma primícia. Então essa luta aqui não gerou despojos, não pegaram os despojos, porque eles entendiam que era uma primícia para Deus, tá? Então, nem dentro da cidadela de Suzã e nem entre o povo. E o total de mortos, de todos que morreram, foi 75.000 homens que morreram nessa luta, dizendo assim, ó, que todo o julgamento da lei, ele foi cumprido, tá? Todo ele foi cumprido, né? E que a ação dos 5 ministérios, a ação da edificação da igreja está sendo concluída, tá? E daí no dia 14, então, né, descansaram e o fizeram o dia de banquete de alegria, tá? E continuando ali no dia 18, no versículo 18, os judeus que estavam em Suzã, eles festejaram no dia 15, tá? Então, no dia 14, o povo festejou, eles lutaram um dia,
tá? E no dia 15, quem estava dentro da cidadela de Suzã, ele festejou. Tá? Então, no dia 15, quem estava dentro da cidadela de Suzã. E no dia 14, o povo festejou, né? Porque eles lutaram só um dia. Né? Os que estavam dentro da cidadela de Suzã lutaram 2 dias. E o povo lutou somente um dia. E além de pedir para lutar mais um dia, Esther ela pede que os cadáveres daqueles homens, filhos de Amã, os 10 filhos, fossem não só mortos, mas também fossem colocados na forca, tá? Então, além deles serem mortos, ainda foram colocados na forca para que todos vissem, né, a grande obra que Deus tinha feito entre aquele povo, de ainda mostrar para todos o poder que Deus tinha de além de tudo, de colocar lá para que todos vissem eles mortos, tá? E ali tem um versículo que fala lá em Apocalipse, tá? Que fala justamente de novo dos 10, tá? Né? As 10 pragas, tá? Esses mesmos 10 filhos de Amã, que são como se fossem potestades, que elas não têm reino, mas provavelmente têm territórios, que atuam provavelmente nas regiões celestiais, trazendo a acusação e toda a influência demoníaca sobre os povos, né? E sobre também de acusação sobre o povo de Deus em relação às suas iniquidades. Lá em Apocalipse 17:12 também fala dos 10 chifres, que são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, tá? E 1 hora provavelmente deve ser os 1000 anos, tá? E que esse também, de novo, os 10 chifres que vistos são os 10 reinos. Então, os 10, como as 10 pragas, que falam muito sobre os deuses do Egito, né? E que esses deuses, gente, eles não mudam, tá? Porque são principados e potestades. Eles vão mudando de nome, mas assim, a mesma atuação é a mesma que acontecia no Egito, é a mesma que acontece por séculos e séculos, porque eles não mudam, eles não vão continuar caindo do céu. É um terço e eles se dividem aí nesses 10 reinos, tá? Certo? E depois, continuando ali o texto, então, nos dias 14 e 15 ao mês de Adar, todos os anos, a Esther pediu que fosse decretado, né? Então, ali ela já começa a fazer o decreto junto com Amã, junto com Mordecai, para poder ser decretado eternamente a festa do Pur, que é do Purim, que é a sorte, tá? Então, a festa do Pur, gente, ela é como se a gente ansiasse, a gente teria que ansiar pela festa, pelo dia do Pur, da mesma forma que a gente anseia pelo batismo em línguas, pelo dom de línguas, pelo Pentecoste, né? Tem essa espera. Então, a gente tem que estar sempre nesse lugar de oração, como foi os 120 que ficaram lá 10 dias orando depois da vinda, depois da ressurreição de Jesus, né? Até que ele aparece, que veio as línguas de fogo. Nós também temos que ficar nesse lugar para a gente poder começar a pedir, Deus, que venha o tempo onde todos possam comemorar nas suas vidas o Pur, a festa da derrota dos inimigos. Venham sobre todos a festa do Pur, venham sobre todos o Pentecoste, venham sobre todos o Pentecoste, o encontro de Deus com o homem sobre a terra, e depois a vitória do homem através de Deus sobre os nossos inimigos. Então a gente tem que começar nesse tempo a clamar: Senhor, venha a vitória do Pur, que é a festa sobre as nossas vidas, da vitória que a gente possa ter sobre os nossos inimigos, tá? E que seja lembrada e comemorada de geração a geração, tá? E ali foi falando, né, que depois ali no versículo 29, que a rainha, né, que ela tinha uma paternidade, filha de Abiail, e o judeu Mordecai, que significa homem pequeno, que é a figura de Jesus, tá? E também a nossa figura, né, de a gente poder vencer, mesmo sendo tão pequeno, através do sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, escreveram com toda a autoridade a segunda para a confirmação da carta do Purim, falando: olha, se estabeleça a possibilidade, a festa do Purim,
tá? Então é nesse lugar que Deus quer que a gente esteja. Vamos estabelecer a festa do Purim, vamos estabelecer nas nossas vidas a vitória sobre os nossos inimigos. Então é nesse lugar que Deus quer que a gente chegue, né? Tá? E tendo procurado lá já no capítulo 10, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela sua prosperidade de todo o povo de sua raça. Então, o trabalho de Mordecai se mantém nesse lugar de buscar a nossa prosperidade como raça, né, eleita, como sacerdócio real, como nação santa. Então, Jesus vai estar sempre trabalhando nesse contexto de buscar para que a gente possa viver uma vida abundante, né, e não uma vida debaixo de maldição, não uma vida debaixo de dificuldade, de perturbação, de acusação, de perseguição do diabo, onde a nossa vida não frutifica segundo a vontade dele, tá? Então esse ficou o trabalho de Mordecai, que termina ali no capítulo 10 de Esther. Então essa é a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado desse período estudando Esther, porque assim, é a fotografia de uma igreja santa que Deus quer levantar nesses últimos dias, para que a gente estabeleça no nosso povo a festa do pur, né? Onde a gente leve, através da espada da palavra, o povo a lutar e se estabeleça a vitória contra os nossos inimigos e a festa que isso possa produzir nas nossas vidas, tá bom? Um abraço a todos, compartilhe, se inscreva no nosso canal e fica aí mais essa aula para vocês poderem ser edificados através da palavra.